Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar uma boa noite para o pessoal que já chegou aí na live. O pessoal vai chegando aí. O Magno Farias, o Eduardo Manucelo, Valéria Gomes, João Rastelli, Arthur Ortigara, Ana Lima, Ângela de Oliveira, Pedro da Silva, vamos lá, Marcos, Stephanie, Bruna, Leandro Freitas, Leonardo Barros, Gabriel, Flânia, né? Então, muito boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aí prestigiando a nossa live, né? Entramos aí na quarta semana, né? E hoje, né, pessoal, nós vamos aí para um tema, né? Integração lavoura-pecuária, um tema bem amplo, talvez de todos os temas aí que nós trabalhamos até agora é o tema mais amplo deles, né? A integração lavoura-pecuária, ela faz parte dos sistemas integrados, né? A integração lavoura-pecuária, ela não é simplesmente uma tecnologia, né? Mas sim uma filosofia de produção, né? Ela é um caminho para a intensificação dos sistemas, né? Dos sistemas produtivos, né? E quando nós falamos em intensificação, né, sustentável, né, nós referimos à maior eficiência dos processos naturais, né? Então essa é a ideia, né, da intensificação dos sistemas, né? Isso não sou eu que estou falando, nem o Fabrício, nem o Rafael, né, que nessa já vão dar a palavra aí, né? Mas a Organização das Nações Unidas, né, para Alimentação e Agricultura, né, a FAO, traz, né, como os sistemas integrados como um caminho para a intensificação sustentável, né? Mas essa transição, né, ela para os sistemas integrados, ela é uma transição lenta, ela demanda aprendizado, ela demanda mudança de comportamento para que, de fato, a gente consiga aumentar a escala de propriedades que trabalhem aí com sistemas integrados, né? Então, a ideia de hoje, né, é tratar sobre os aspectos gerais relacionados à integração lavoura-pecuária, né, alguns mitos e verdades sobre essa temática, né, e o que o Fabrício vem fazendo, né. Então, nós temos aí o nosso convidado, o Fabrício, né, o Rafael, ele está com um problema na conexão, mas ele já retorna aí, né. Então, passo aí a palavra para o Fabrício, aí dá uma boa noite para o pessoal, a gente dá uma esperadinha, daqui a pouco o Rafael já está de volta aí, né? E a gente inicia aí a nossa conversa aí, né, Fabrício? Então, fica à vontade, dá uma boa noite, pessoal. Então, Rangel, te agradeço aí a oportunidade, antes de mais nada, né? Aguardar enquanto o Rafael retorna, mas eu queria te parabenizar, Rangel, pela iniciativa, né? Esse tipo de projeto aí é fundamental para a gente ir se adequando, na verdade, à realidade que a gente se encontra com a bendita da quarentena. E eu me senti muito honrado, na verdade, com o convite. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo também nas nossas redes sociais, esse compartilhamento de informações, de experiências. Eu costumo dizer que conhecimento dividido se multiplica. E para nós é uma satisfação vir aqui falar desse tema que para nós nos é tão caro, né? Na verdade, a criação da Pedra Moura, que é a empresa que a gente criou aí, está indo para a sua terceira safra, tem um foco exclusivo nesse tipo de sistema de produção. Então, a gente criou a empresa com foco em integração lavoura-pecuária, e o nosso objetivo é atender as propriedades, não somente as propriedades que tendem, que têm pelo menos a intenção de migrar para o sistema de produção integrado, integração lavoura-pecuária, no nosso caso das terras baixas, mais especificamente, né, rotação de arroz, soja e a integração com a pecuária. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco das nossas experiências com vocês e vamos em frente. O tema, como tu disse, é bastante amplo e por isso mesmo a gente tem, eu comentei com o Rafael mais cedo que a gente tem umas 4 ou 5 questões aí pré-definidas, mas em cada uma delas a gente consegue desenvolver uma tese de doutorado, né? Então, vou tentar pontuar em cada uma dessas questões o que nos parece fundamental, muito em questões operacionais, também questões práticas e não tão somente questões teóricas, que é justamente o que a gente tem percebido, o pessoal que nos acompanha,
tem notado como o diferencial é justamente a gente trazer, como eu gosto de dizer, o mundo real, né, para além das questões teóricas, que uma coisa é a recomendação técnica, outra coisa é o que a gente de fato consegue realizar, e principalmente as dificuldades que a gente tem entre as atividades e a interação com as pessoas, né? A gente fala muito na integração lavoura-pecuária, as pessoas são fundamentais para que esse processo dê certo. Então, para não me estender demais aí, repasso a palavra e senão já não paro mais de falar e já vou começar a entrar no tema. Não, ótimo, Fabrício. A ideia é exatamente essa, né? Tu vem aqui, tu traga a tua experiência, né, de alguém que está, de fato, lá na ponta, lá, né, fazendo essa transição, né, levando conhecimento para o produtor, né, e ir lá no dia a dia, né, com ele, né. Então, essa é a ideia, né. Como é que está aí, Rafael? Me ouvem? Sim. Pode seguir. Me ouvem, Rangel, pessoal? Consegue me ouvir? Estamos te ouvindo, tá ótimo. Então tá. Boa noite, eu estou com a conexão um pouco ruim hoje aí, né? E ainda mais hoje, que a gente precisava dela ter uma conexão boa, não está sendo possível nós ter uma conexão boa. Primeiramente, Rangel, gostaria de agradecer o convite teu, do Campus Frederico Westphalen, né, em nome da tua pessoa, a participar desse evento, né, em relação à integração lavoura-pecuária, e agradecer também a parte do nosso Fabrício Ideia, não conhecia pessoalmente, mas o trabalho já conhecia, já assisti algumas lives dele. Gostaria de mandar um abraço para os meus alunos e ex-alunos do Campus Santo Augusto e Campus Frederico, Campus São Vicente do Sul, né, especificamente onde eu trabalho, né, e estamos aí à disposição para dialogar bastante sobre um tema muito importante dentro da produção, que é a integração lavoura-pecuária. Obrigado. Muito bem. O que você separou aí, Rafael, de perguntas e de temas aí para nós conversar com o Fabrício? Pode já. Bueno, Fabrício, nós vamos iniciar o debate, né, sobre integração lavoura-pecuária, né? A empresa tem trabalhado muito em cima disso aí, né? Basicamente, forte de vocês a integração lavoura-pecuária, né? E aí, como a gente, para início de conversa, eu vou te fazer duas perguntas aí dentro de uma, tá? Que tu falasse para a gente quais os benefícios da integração lavoura-pecuária, né? E depois falasse os problemas que a integração lavoura-pecuária pode ter dentro de uma propriedade, tá? Então, se tu puder comentar esses fatos aí para a gente, porque é um tema muito importante, muitos produtores, às vezes, não se dão conta dos benefícios que eles estão perdendo de poder estar trabalhando com a integração lavoura-pecuária, né? Tanto perdendo financeiramente, como também em benefícios para o próprio sistema da propriedade. Tá contigo aí. Show de bola. Por isso eu separei, na verdade, alguns tópicos, como eu disse aqui, por essa questão dos benefícios, tentar deixar de uma maneira mais didática, né? São tantos benefícios interligados, questões físicas e químicas, de estrutura do solo, estrutura física, questões químicas, de reciclagem de nutrientes, questões econômicas, de economia, de economias de manejo, que a gente começa a ter, melhor aproveitamento das áreas, a questão da geração de renda, né, que acaba a gente conseguindo melhorar o sistema e durante o período de inverno ainda ter uma renda, em função do manejo de todas as linhas, enfim, é uma infinidade de coisas. Vou tentar fazer um compilado de tudo para que a gente monte uma linha de raciocínio e responda todos esses tópicos que eu acabei de elencar. Então, o que a gente enxerga? Para mim, a principal grande vantagem da ILP é a questão da ciclagem de nutrientes, né? E da gente melhorar a questão da atividade biológica do solo. Isso, a questão da atividade biológica, mesmo a gente utilizando adubos fertilizantes químicos, né? A gente precisa, quanto mais ativo, quanto mais tiver a microbiologia do solo mais ativa tiver, a própria decomposição da matéria orgânica e dessas palhadas que a gente vai deixar nessas áreas de integração lavoura-pecuária, a gente vai precisar da microbiologia do solo mineralizando
esses compostos orgânicos para que fiquem mais disponíveis para a lavoura que vem na questão. Então, para a gente criar uma linha de raciocínio, que é essa questão eu costumo dizer que é o bendito pisoteio, nos traz alguns benefícios. Né? A gente, pensando na questão da cobertura, da ciclagem de nutrientes, uma cobertura de inverno por si só, é óbvio que ela vai ocorrer, mas a tendência, quando a gente tem a presença da fase pecuária, a presença do animal, a ciclagem tende a ser potencializada, porque a cada vez que ocorre um pastejo, cada vez que o pastejo estimula na planta um rebrote, ela vai botar a área foliar novamente, vai perfilhar, se for uma caminho, e a cada vez que ela recebe esse estímulo para rebrotar, para perfilhar, acaba que desenvolve proporcionalmente o sistema radicular para compensar esse volume de parte aérea. Então, a gente sempre tem a produção desse sistema radicular, o volume desse sistema radicular, equivalente ao que a gente produziu de matéria seca, de biomassa, em cima do solo. Obviamente que sem o pastejo, a gente enxerga aquele volume que ficou lá em cima, né? Mas a partir do momento que a planta... Vamos fazer um raciocínio sem o gado antes. A gente tem uma cobertura de grama, as plantas vão começar a perfilhar e a se desenvolver e a ocuparem os espaços, até que, mal comparando com o fechamento das entrelinhas de uma lavoura de soja, elas vão começar a se autossombrear. Então, digamos que a interceptação luminosa vai parar de chegar na base da planta, e a gente tem, inclusive, neste ponto aí, já fazendo um link com o ponto ótimo de pastejo, seria justamente quando a gente tem 95% de interceptação luminosa, ou seja, que 5% aí da incidência luminosa está chegando na base da planta. A partir daí, ela tende a começar a parar de pegar luz na base, começa a se auto-sombrear, e se não tiver a colheita dessa forragem, como é o caso que ocorre quando a gente só tem uma cobertura de inverno sem a presença do gado, vai começar a camar, vai começar a perder a capacidade de produção de matéria seca e vai passar tão somente a compensar as folhas do bacheiro que estão morrendo por falta de luz, assim como acontece na soja, quando fecha as entrelinhas, começa a amarelar as folhas de baixo, né? Então, pensando nas forrageiras, a linha de raciocínio vai ser a mesma, começa a morrer as folhas do bacheiro e a produção de biomassa tende a ser tão somente para compensar o que está morrendo. Então, ela vai fazendo tal do acúmulo líquido, né? A parte que morre ali no bacheiro e a produção nova de parte aérea. Sem o pastejo, é isso que acontece, num dado momento, esse crescimento vai cessar e, por consequência, nas raízes também. Como eu disse agora há pouco, o crescimento, o desenvolvimento do volume radicular é proporcional ao que a gente produzir de biomassa sobre o solo. Tendo o pastejo, este rebrote, este perfilhamento, esse acúmulo, essa produção de biomassa vai ser permanente durante o ciclo de aproveitamento da forrageira e, obviamente, a gente não vai enxergar, né, mas a produção total de massa, de biomassa, de matéria seca que foi produzida sobre aquela área vai ter uma relação direta com o volume radicular e, por consequência, com a exploração do solo, pensando em estrutura física do solo, como a gente já falou agora há pouco. Quanto mais volume de raiz a gente tiver, mais bioporos nós vamos produzir para quando essas raízes apodrecerem, decomporem, vão deixar aqueles espaços que estavam sendo ocupados pelas raízes com novos poros, né, com micro e bioporos, como se chama, e na parte aérea, a função da ciclagem do gado consumindo, urinando e estercando sobre a superfície do solo. Se a gente for comparar a extração e exportação de uma lavoura de grãos com o que extrai e principalmente o que exporta a pecuária, dá para a gente considerar quase que inexistente a exportação de nutrientes por parte da pecuária. Então, essa ciclagem de nutrientes, além de permanente, ela traz para a superfície do solo, deixando mais prontamente disponível naquela camada mais orgânica, a camada arável do solo, como se chama, né? A camada mais em superfície, deixando mais prontamente disponível para a cultura que vem na sequência. Então, fora o fato da biologia do solo estar diretamente em atividade, deixando estes resíduos orgânicos, como eu falei, mais disponíveis. Tem alguns trabalhos do pessoal da Aliança CIPA, por exemplo, que cita aí que com o pastejo invernal, a gente aumenta a disponibilidade do fósforo em 32%, eles chamam de fósforo biodisponível
Então, essa função da ciclagem de nutrientes e a atividade biológica no solo, para mim, é o principal benefício da integração lavoura-pecuária. Mas, obviamente, que a gente tem com isso uma redução de custos pensando nos fertilizantes químicos. A partir do momento que a gente já consegue estar com um sistema mais encaixado, mais consolidado, e essa disponibilidade de nutrientes por conta da atividade biológica estar cada vez aumentando mais, cada vez mais disponível e principalmente mais na superfície, mais prontamente disponível para a cultura que vem na sequência, a gente tende a ter uma melhor resposta dos fertilizantes químicos, inclusive, para a gente chegar na mesma produtividade, começa a demandar menos quantidade de dose de fertilizante químico para chegar naquela mesma produtividade numa área sem ILP. Então, a gente começa a ter esse tipo de benefício econômico, sem falar no manejo de plantas daninhas, né? Isso é uma das coisas também que é extremamente importante, a história da gente manter a cobertura do solo permanente. Eu costumo fazer um comparativo por isso, aproveitando que o nosso público é bastante pessoal da academia, bastante estudantes, né? É como se nós tivéssemos um auditório com um número X de cadeiras, e a partir do momento que aquele auditório está com a sua lotação máxima, inevitavelmente, vai ficar gente em pé, pelo lado de fora, esperando uma oportunidade para aproveitar a palestra, ou o show, seja a aula, seja o que for que esteja ocorrendo naquele auditório. E, mal comparando, é a mesma coisa que acontece com essa cobertura de inverno. Então, nosso auditório acaba ficando lotado e as plantas daninhas vão ficar do lado de fora da porta. Né? Então, aquela história de que vai ao ar, perdeu o lugar. Então, esse tipo de analogia eu acho sempre importante da gente trazer, e essa função nos ajuda bastante, principalmente em áreas onde a gente tem problemas de planta daninha resistente, né? Vai, obviamente, que nos beneficiar o manejo de plantas daninhas como um todo, mas em área de resistência que tende a tornar o manejo químico mais caro, mais importante ainda. Então, essa relação de custos, né, que eu falei, que acaba trazendo também benefícios econômicos, vai servir tanto para a questão do aproveitamento dos fertilizantes, melhor aproveitamento dos fertilizantes, quanto dessa questão da redução da demanda da ferramenta química. Obviamente que a gente não vai parar de usar as ferramentas químicas, mas a gente tende a depender menos, demandar menos dessas ferramentas químicas e, principalmente, prolongar a vida útil das tecnologias. Isso é uma coisa extremamente importante. A bendita da resistência é causada por nós, né? Nós, pelo mau uso da ferramenta química, a gente acaba gerando resistência. Então, isso, quanto menos a gente depender, quanto menor for a demanda da ferramenta química, pela lógica, mais a gente prolonga a vida delas. E o melhor de tudo, para encerrar essa parte, aí não estender demais, todos esses benefícios que a gente citou, com a presença do gado, a gente consegue fazer tudo isso gerando renda. Se for comparar simplesmente com uma cobertura de inverno, que, óbvio, entre deixar em pousio e colocar simplesmente uma cobertura de inverno sem pasteiro, já serve também, é óbvio, que vai ser muito melhor do que deixar em pousio. Mas se a gente puder incluir a pecuária, a presença do animal dentro desse sistema, fazendo todos esses benefícios e ainda nos gerando renda naquele período, é muito melhor. Então, principalmente para nós, no caso da metade norte, tem bastante oportunidade de cereais de inverno, mas na nossa realidade da metade sul, esses cereais de inverno não têm condições de dados climáticas muito favoráveis e, pela produção na nossa região ser muito pequena, às vezes, quando consegue, vamos pegar o trigo, por exemplo, eu cheguei a tentar ter trigo aqui em área de cultura, por 3 safras consecutivas. Daí, o manejo sanitário acaba encarecendo bastante, controle de doenças, o nosso inverno é bastante chuvoso, e a questão de quando a gente consegue produzir, ou não tem qualidade, ou se tem qualidade, não tem para quem vender, porque como a região não produz, é difícil, então o pessoal acabava usando como troca, em alguma revenda, para trocar por produto, enfim. Outro fato que eu destaco sempre, a metade sul é tradicionalmente oricultor e pecuarista. Então, pela lógica, é muito melhor a gente potencializar as tradições que a gente tem aqui, potencializar o nosso sistema de produção original, obviamente intensificando e aperfeiçoando ele, mas é muito mais lógico fazer isso do que a gente tentar transportar para cá uma cultura, mudar a cultura regional, ser bem claro, com preto no branco. Então, essa questão, para resumir essa parte aí, como eu disse, dá para a gente desenrolar uma tese de doutorado, né?
mas eu acho que dentre os benefícios que são principais para a gente abordar aí, são todos esses fatores. Ótimo, Fabrício. Nós, até inclusive nós aqui na nossa região Noroeste, né, nós temos um grande potencial, né, são aí ao redor de 3 milhões de hectares aí, né, que são utilizados com soja, né, então a gente tem um grande potencial para isso, né, para ser integrado, né, com a parte animal. E eu acho que é bem o que tu falou também, né, a questão dos ganhos, né, da integração, a melhoria da produtividade, né, o professor Paulo Carvalho, talvez um grande mestre aí, talvez um grande nome, né, do Brasil, né, talvez até da América do Sul aqui, relacionada à integração lavoura-pecuária, ele faz a analogia que na integração lavoura-pecuária 1 mais 1 é 3, né, que os resultados, né, produtivos da integração lavoura-pecuária, elas são maiores do que se a gente fosse somar a agricultura e a pecuária, né, mas trabalhadas de forma isolada, né, graças a esses ganhos de eficiência, né, que tu mesmo comentou aí, né, então acho que talvez esse seja um grande benefício, né, dos sistemas integrados, essa melhoria da eficiência biológica, né, dos processos naturais, né, as quais a integração ela acaba trazendo aí para nós, né. Ocorre um sinergismo, na verdade, das atividades, né? Então, essa acaba que é bem esse exemplo aí de 1 mais 1 dá 3. Essa questão a gente tem percebido isso, principalmente nos sistemas já mais consolidados, que já tem há mais tempo a integração ocorrendo, e as produtividades dos produtores que a gente ou atendia pela empresa antiga ou já nos clientes novos, as produtividades que se destacam estão em cima desses sistemas já, tanto com a rotação de futuro, que é uma coisa importante, e eu costumo comparar, Angel e Rafael, a integração lavoura-pecuária do nosso sistema aqui das terras baixas, a rotação da soja com arroz e a introdução da pecuária, com o sistema do plantio direto na parte das terras altas. Para nós, esse é o manejo mais correto para a nossa realidade aqui, e obviamente que a ILP pode ser feita em terras altas também, né? Mas como eu procuro sempre destacar, trazer experiências vividas, né? E obviamente que eu só posso relatar de experiência vivida aquilo que de fato eu vivi, então eu costumo sempre puxar para dentro da nossa realidade aqui, mas dentro dessa... nas áreas de arroz a gente não tem a condição, por exemplo, de manter o plantio direto ao pé da letra, sem nunca mais mexer no solo. Isso depende muito. A própria lâmina d'água, inclusive, vai ficar por um período de 90, 100 dias com o solo saturado, com aquela lâmina d'água. Então, a própria estrutura do solo acaba virando um gel, né, enquanto está com a lâmina d'água ali, e depois que seca, obviamente, que ele não vai ter a mesma estrutura que tinha antes. Pode também, durante a colheita, estar uma colheita mais úmida, o solo estar úmido ainda durante a colheita, o próprio trânsito do maquinário acabar com o risco e, inevitavelmente, a gente tem que mexer mecanicamente para corrigir aquilo ali. Mas essa função da integração nos permite reduzir bastante esse tipo de coisa. A gente tem feito muito utilizar o arroz em plantio direto aqui, e a soja, através de um sistema convencional, que daí coloca a soja na resteva do arroz. Já que tem que fazer um preparo convencional, aproveita para fazer a questão da calagem, a correção química do solo naquele momento, que inevitavelmente a gente vai ter que mexer. Então, já aproveita para incorporar aquele calcário, já criar um ambiente mais favorável para a cultura de sequeiro, e depois a soja, a gente faz as trepas após a colheita da soja. O pessoal antecipa, geralmente, a semeadura da forrageira fazendo de avião antes da colheita da soja, depois colhe em taipa, e vai ficar o período hibernal com pasteiro em cima dessas áreas, botando as taipas, e depois o arroz vai em plantio direto. Então, pelo menos, a gente consegue aí, digamos, ter um preparo para 2 culturas, pelo menos. Então, já é uma maneira da gente começar aquilo que eu falei de redução de custos, e questões de benefícios também ambientais, né? A gente está degradando menos matéria orgânica, oxidando menos matéria orgânica, mexendo menos no solo, por questões também de custo de diesel, emissão de gases de efeito de estufa, enfim.
é uma junção do corpo, conforme a gente está falando, uma coisa e outra na cabeça, e a gente vai emendando a cabeça com a cola, como eu gosto de falar. Mas é bastante interessante essa parte aí desse sistema para a nossa realidade. Tem gerado, além de redução de custos, parece um caos, né? Parece caos de pescador, mas essas lavouras, essas propriedades que estão conseguindo fazer um sistema integrado, estão gastando e colhendo mais. Por incrível que parece mentira, parece um caos de pescador, mas é o que de fato está acontecendo. As mesmas áreas que a gente gasta menos são as que estão produzindo mais. E isso, obviamente, por conta do sistema integrado. Então, aproveitando a segunda parte da pergunta que o Rafael tinha feito, né, a questão das dificuldades, né, os benefícios da ILP e as principais dificuldades, eu anotei aqui duas coisas fundamentais que a gente enxerga bastante como dificuldades iniciais, e a primeira delas é a questão da integração das pessoas. Via de regra, o que a gente tem? Geralmente o pecuarista é o proprietário, é o dono da terra, e o lavoureiro é o arrendatário. É bem comum na nossa realidade esse tipo de coisa. Daí acontece que está cada um olhando para o seu próprio umbigo, né? Cada um puxando para o seu lado, acaba que tem uma queda de braço, né? Uma disputa. Eu costumo dizer que integração lavoura-pecuária, a sigla ILP, no começo ela é integração lamentável de pessoas, porque é cada um olhando para a sua atividade exclusivamente, de forma isolada, sem perceber que, ao não se integrarem, de fato, e eu vejo muita questão, eu citei o caso de proprietário e arrendatário, eles, inevitavelmente, um depende do outro, um detém a terra, o outro detém a operação. Eles precisam estarem integrados. E o que a gente vê? Geralmente, o proprietário, que é o pecuarista, quer que o sistema funcione, e tende a colocar meio que uma imposição contratual. É meio que goela abaixo. O cara tem que, o lavoureiro, que é quem detém a operação e geralmente quem consegue fazer efetivamente com que a ILP funcione, se o cara não está convencido aqui, não adianta colocar no contrato uma obrigação, porque se aquela velha máxima, que um não quer, dois não fazem, vai dar um jeito de dar errado. Essa é a primeira questão. As partes têm que querer. Então, as pessoas, antes da gente integrar as atividades, a gente tem que integrar as pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente for fazer, por mais técnico que seja, ou por mais operacional, independente, se é extremamente técnico ou extremamente operacional, a gente vai depender de pessoas para executarem isso. Então, primeiro, os atores da ILP têm que estarem de acordo, e depois a gente tem que vender a ideia, tem que vender a causa para os colaboradores das propriedades que vão, de fato, executar as coisas. Então, antes da gente se preocupar em como que a gente vai encaixar as atividades, tem que passar o conceito as pessoas têm que entenderem o que estão fazendo, antes de mais nada. A partir do momento que elas começam a entender esse tipo de benefício, por exemplo, começa a ficar menos difícil, fácil lidar com gente, nunca vai ser. A gente está eternamente aprendendo. Vocês que atuam diretamente com alunos, né, que atuam diretamente com o público, sabem da dificuldade de cada pessoa. É um indivíduo e tem as suas particularidades, assim como o proprietário, o arrendatário, o pecuarista e o lavoureiro, e seus colaboradores. Então, o primeiro e grande passo, a minha principal dificuldade da ILP está em integrar as pessoas. A partir daí, sim, a gente começa a pensar nas atividades. E a primeira atividade, que para nós é crucial, e que se a gente não conseguir fazer esse encaixe operacional da época de semeadura das lavouras, esqueçam o ILP, porque não vai dar certo. Como eu disse, quem detém a operação é o lavoureiro. E se estiver semeando, no nosso caso aqui, que tem arroz e soja, geralmente vem o arroz primeiro, o ideal seria a gente terminar a semeadura do arroz até meados de outubro, para iniciarmos na soja na sequência e terminarmos a soja até meados de novembro. Então, para que fiquem os potenciais produtivos das duas culturas dentro da melhor janela, e, principalmente, a gente semeando cedo, nós vamos colher cedo e entregar a área para a pecuária também cedo, porque a gente não pode esquecer que as forrageiras também têm época de semeadura ideal. E é de meados de março até meados de abril, no máximo, até final de abril, para que a gente faça o estabelecimento dessas forrageiras.
Então, se a lavoura estiver atrasada e atrasar a colheita, inevitavelmente vai atrasar a semeadura da forrageira e encurtar o período de utilização dessa forrageira por parte da pecuária. Então, este encaixe começa todo pela lavoura. Então, o pessoal, eu falo muito de integração lavoura-pecuária, tem bastante gente que me vê exaustivamente falando das lavouras muito mais que da pecuária, porque enquanto a gente não entender que quem detém a operação é a lavoura e que se a lavoura se atrasar, tudo vai dar errado, não adianta a gente se preocupar qual o planejamento forrageiro que a gente vai fazer, qual é a categoria animal que vai estar em cima, que tipo de forragem, porque, como eu acabei de dizer, o atraso de uma coisa, por consequência, vira uma bola de neve, atrasa todas as outras, e a gente assim não consegue ter de novo, na hora da saída do gado, a dessecação das áreas que serão lavouras, vai de novo começar o bendito do atrito entre as partes. Se a lavoura entregar a área para a pecuária tardiamente, inevitavelmente o pecuarista vai tentar compensar aquele atraso inicial entregando a área mais tarde. E daí, de novo, se a lavoura for semeada tarde, vai acontecer tudo de novo. Então, num primeiro momento, por que eu falei das pessoas? Porque para que a gente consiga fazer esse encaixe, em algum momento, alguém vai ter que ceder. Ou a gente não vai conseguir encaixar essa engrenagem, que é a principal dificuldade no início do sistema. Então, se alguém não ceder em um certo momento, a gente vai seguir para sempre com essa disputa, com essa queda de braço, e ambas as atividades perdendo. Então, isso me remete muito àquela imagem que a grande maioria já tenha visto. São duas pessoas, olhando pelo número desenhado no chão, tem uma pessoa de cada lado. Então, o que está aqui olha e diz que é um 6. Está lá, olha e diz que é um 9. Daí ficam os dois discutindo. É um 6? Não, é um 9. É um 6? Não, é um 9. Não percebem que ambos simultaneamente estão certos e, ao mesmo tempo, estão errados. Eles estão certos olhando pelo lado deles, mas completamente errados em não verem o lado do outro. Então, enquanto não começar as pessoas se integrarem e começar um lado a pensar no outro, de fato, como um sistema e não como atividades que estão convivendo, a gente não vai conseguir fazer qualquer coisa. Tá? Então, a gente não se entender demais. Eu acho que essas duas questões das pessoas e da operação de semeadura, encaixe, trazer para dentro da época, antecipar as coisas, sem essas duas coisas, esqueçam. E ele nada que a gente vá falar a partir daqui vai fazer sentido. Eu acho que o grande diferencial entre o que é integração e o que é diversificação, né, é a integração das pessoas. Né? Eu acho que a integração lavoura-pecuária, ela envolve a integração de pessoas. Né? Fora isso, é diversificação. Né? Se não tem uma integração entre as pessoas, os que estão envolvidos entenderem de todo o processo, né? Então esse talvez seja um grande paradigma. Eu acho que a primeira barreira, eu acho que seria exatamente essa, né? Integrar as pessoas, né? Rafael. Bem lembrado. Me ouvem bem agora? Ótimo. Agora sim. Cara, tive que desligar o Wi-Fi, tô só na internet do celular mesmo, porque não deu. Não deu, tá falhando muito aqui. O que eu gosto de refletir é bem que o Fabrício falou ali, que nós da área de produção animal, assim como a área da produção vegetal também, cansamos de ver essa quantidade de área disponível ali, muitos produtores com medo, né, da produção animal. Tem uma pergunta mais para frente que nós vamos tocar bem nesse assunto, né, Fabrício? Mas tu falou praticamente dois problemas, né, dentro da integração lavoura-pecuária e vários benefícios, né? Então a gente se sobrepõe muito mais pelos benefícios que pelos malefícios, né? E bem como tu falou, se nós não casarmos essa ideia dentro de uma propriedade da integração lavoura com a pecuária, o que um não quer, dois não fazem, como tu mesmo refletiu, né, nesse questionamento. Eu sempre digo para os meus alunos que a situação da integração lavoura-pecuária é um relacionamento, né? Porque se só um manda, não vai dar certo o relacionamento. Então, a gente tem que ir sempre dando aquela palavrinha que a gente diz, a gente dá aquela afrouxadinha daqui, aquela afrouxadinha dali, para poder casar bem essa situação, né? Então, a integração lavoura-pecuária não é diferente disso aí. Nós temos um resultado excepcional, com benefícios muito bons, até custos menores, né? Como o próprio Fabrício falou ali, e nós temos N trabalhos, principalmente lembrado pelo Rangel em relação ao URGS aí, ó, que provou por A, por B, que essa integração
é um benefício muito interessante. E muitos dos produtores até fazem a integração lavoura-pecuária, mas não se dão conta que estão fazendo a integração lavoura-pecuária. Não fazem a gestão dela correta, né? Então, era esse questionamento que eu gostaria de ressaltar em relação ao que o Fabrício falou. Muito bem colocado, Fabrício. Obrigado pela tua Rafael, explanação. só antes de tu seguir aqui, Rafael, puxar uma pergunta aproveitada dentro dessa temática. Tá bem. Do Anderson. Anderson Soares Petiço. Grande abraço. Um abraço, Anderson. Grande abraço, Petiço. É bom poder receber uma pergunta sua aí. Grande abraço, meu colega aí por muito tempo, o Petiço. Boa noite, senhores. Por gentileza, senhor Fabrício, nas suas experiências em CIPA, o conceito de fertilização na fase de pasto do sistema tem sido discutida, abordada, implementada, mesmo que em pequena ocorrência? Digo fertilização na fase de pasto, visando suprir a extração na fase de agrícola. Agradeço antecipadamente e forte abraço. Acho que a questão da adubação na fase do pasto, né? O que tu tem visto sobre isso, Fabrício? Show de bola. Isso daí, na verdade, sem sombra de dúvida, é uma coisa que, inclusive, vai começar a nos entregar uma facilidade operacional, pegando o gancho que eu falei da questão da adequação das épocas de semeadura, né? A gente, a partir do momento, obviamente, que isso, a primeira grande questão que tem que ficar clara, não é simplesmente que a gente começou a ter uma pastagem entre as duas lavouras que aquilo é um sistema consolidado que a gente pode chamar de adubação de sistema. Essa questão da adubação de sistema requer a correção química do solo, né? A elevação dos índices de fertilidade, pelo menos para suprir os níveis críticos, e a partir daí a gente começar a pensar em fracionamento ou adubação em uma das fases apenas. Dentro das nossas realidades, a gente tem alguns trabalhos aqui, bem na Zona Sul, na Igreja Quatro Irmãos, em Rio Grande. Tem um trabalho da FAEM, da Faculdade de Agronomia de Maceió, em parceria com a Igreja Quatro Irmãos, com o IRGA, o professor capitaneado pelo professor Felipe Celal, faz parte também, a equipe Field Cross participa disso também, o pessoal de Santa Maria, né? E eles têm feito um trabalho com o trevo persa, dentro da nossa região aqui, pretendendo lavouras de arroz. O trabalho tem sido tanto de incremento de produtividade da lavoura do verão, quanto a dose de máxima eficiência, pensando na adubação nitrogenada, e também essa questão do fracionamento da adubação. Então, a gente tem a questão do fracionamento do fósforo e do potássio. O potássio, como ela é extremamente móvel no solo, geralmente não tem dado bons resultados colocar todo o potássio na fase de inverno e deixar de colocar no verão. Mas em questões de fósforo, você já tem alguns trabalhos, algumas respostas desses trabalhos, que tanto o fracionamento de meio a meio, quanto todo o adubo na fase pecuária, tem entregado lá na frente uma produtividade pelo menos igual. Então, já sem perdas de produtividade, pensando em questões operacionais, como eu falei antes, né, seria um outro benefício operacional. Tem um trabalho mais recente do Felipe Carmona, do Projeto Integrar, que ele fez também com esse fracionamento, tanto toda a dose na fase de inverno e meio a meio, e no caso deste meio a meio, colocando a metade da dose da lavoura do verão, no caso, né, dependendo de ser arroz ou ser soja, colocando toda a dose, aliás, a metade da dose no inverno e a metade da dose no cultivo de verão, a produtividade foi superior a usar a dose inteira na lavoura de verão. Então, a gente percebe que tem, primeiro, a oportunidade de uma melhora operacional, da gente pelo menos fracionar esta adubação, pensando, se não fosse, digamos que a gente não tenha ganho de produtividade, mas se a gente consiga manter a produtividade tendo um benefício operacional, já é uma vantagem. Pensando naquilo que eu disse, a gente conseguir encaixar as épocas de semeadura, então se a gente reduzir a necessidade de dose de adubo na plantadeira da lavoura de verão, a tendência é que a gente ganhe tempo e consiga desempenhar a semeadura em menos tempo. Então, seria o tal do benefício operacional. Mas isso tem que ficar muito claro que por que o pessoal tem observado uma resposta quando divide a dose, metade na fase pecuária, metade da dose na lavoura de verão, que tem dado algum benefício, está diretamente relacionado àquilo que eu falei na questão anterior, que é a atividade biológica.
Então a gente já tem que estar tendo esse sistema há mais tempo, porque é justamente a atividade biológica, a ação desses micro-organismos no solo, que vão entregar no verão o tal do fósforo biodisponível, como eu disse antes, né? Então, vão entregar esse fósforo mais disponível para a lavoura que vai vir na sequência e, por consequência, ela consegue se aproveitar disso. Essa questão do fósforo, eu gosto de fazer um comparativo, a gente pensando nesses adubos solúveis, tá? Vamos pegar uma matéria-prima aí, um MAP da vida, tem uma alta solubilidade. Ainda assim, pessoal, eu gosto de comparar com o Nescau, que a gente colocar umas colheradas de Nescau dentro de um copo, mexe ele lá, bota o leite, mexe, toma, e inevitavelmente no final do último gole vai ter um pouco de Nescau no fundo do copo. Daí tu coloca leite de novo, dá mais uma mexida, toma outra vez, e novamente vai sobrar um resquíciozinho de Nescau no fundo do copo. A gente vai ter que fazer isso mais umas 2 ou 3 vezes, até zerar completamente, até solubilizar completamente aquele Nescau dentro do nosso copo com leite. A questão do fósforo é mais ou menos semelhante. Por mais solúvel que ele seja em água, ele precisa de alguma parcela dele precisa da atividade biológica para deixá-lo mais disponível, fora o fato que é fundamental da questão da elevação do pH. Né? Então, isso é uma coisa que é extremamente importante, que às vezes a gente vê o pessoal não fazendo a devida calagem e trabalhando com doses altas, aumentando a dose de adubos fosfatados, sendo que o pH está abaixo de 5,5, então esse fósforo vai estar pouquíssimo disponível. pH abaixo de 5, aí o fósforo vai estar com 25%, 30% de disponibilidade, então não adianta nada nós aumentarmos dose de fósforo sem elevarmos o pH. Então, aqueles benefícios que eu falei bem no início da correção química do solo, pensando uns dos benefícios da ILP, da rotação de culturas, para esse tipo de situação da gente fracionar a adubação, inevitavelmente, a elevação do pH tem que ter ocorrido, o pH tem que estar acima de 5,5 pelo menos, para que esse fósforo de fato esteja disponível, senão de nada vai adiantar, ele vai ficar retido, vai ficar absorvido e indisponível para as plantas. Mas, para resumir, a gente tem visto possibilidades de fazer pelo menos um fracionamento. E dentro da nossa realidade, pessoal, como a Zona Sul, a metade sul, de uma maneira geral, é mais fria, a gente não pensa em tirar a adubação da cultura de verão completamente, principalmente por questão do início de ciclo mais frio, do solo mais gelado, com excesso de umidade, que é bem a nossa realidade aqui. Então, é importante que a gente tenha, para o arranque da lavoura, um pouco de nitrogênio e fósforo, principalmente esses 2 nutrientes na base, para que a gente garanta um enraizamento e um estabelecimento mais favorável, para depois, no decorrer do ciclo, ele aproveitar essa biodisponibilidade que veio através da atividade biológica da ILP. Tá? Mas é possível, sim, e eu acho que o caminho é o fracionamento. Aqui, Fabrício, só para aproveitar aqui a consideração antes do Rafael fazer a pergunta, aqui, o Luiz Fernando Glazenap de Menezes, né, ele fala que eles estão tendo bons resultados na UTFPR, Campus Pato Branco, né, com toda a adubação na fase pecuária, né, mas ele ressalta que o manejo da pastagem ele tem que ser bem pensado. Né? Claro. Rafael, quiser seguir aí? Tá bem, então, eu vou fazer a outra pergunta aqui, mas eu já ia até comentar essa questão do Luiz Fernando aí em relação a essa pergunta, e essa pergunta até vem, que eu vou fazer para o Fabrício, até vem de encontro um pouco disso aí, né? Vamos puxar um lado para a parte de produção animal agora, Fabrício, né? Então, eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Então, em relação ao componente animal, a pecuária faz com que a produção da lavoura seja prejudicada no ano seguinte? Mito ou verdade, né? Então, nós temos uma grande preocupação da parte de produção vegetal, do produtor vegetal, que ele não vai colocar o gado para pastar, então a gente fica aquela metade do ano lá, aquelas forragem de excelente qualidade que nós poderia estar com todo aquele benefício, né? Falando dentro do consumo de ganho e assim por diante, né? Mas não. E aí eu quero que tu puxe para aquele lado que diz assim, eu não vou pôr o gado porque vai compactar o meu solo, né? Então eu acho que aí agora tu tem muita cancha para falar nesse resultado para nós aí. Essa questão aí é o tal do mito do casco, né? Essa função
da presença do casco, obviamente, cara, o primeiro impacto, e na verdade eu costumo dizer, a gente desenrolou bastante na primeira questão ali do Rafael, os benefícios da ILP, né, da presença, inclusive, eu destaquei muito a presença, a diferença da ciclagem de nutrientes quando tem pastejo e quando não tem. Então, bem, o Rafael acabou de falar aí aquele temor de colocar o bendito pisoteio em cima da área, e a gente tem aquela oferta toda de forragem ali, né, para quem usa tão somente uma cobertura de inverno, né? Mas, inclusive, raciocinando em cima disso, conforme eu já falei, a gente vai limitar a ciclagem de nutrientes e a produção de biomassa sem a presença do animal. E, obviamente, que nesse caso, o que se enxerga muito, principalmente na metade norte, onde o plantio direto e aquela quantidade de palhada é mais necessária, né? Como diria o Dirceu Gassen, que a palha é a pele do solo, né? Então, o pessoal foca muito, tá? Se a gente for separar essas questões da cobertura de inverno sem a presença do gado, o pessoal está focando muito na superfície do solo, na parte que a gente enxerga, e para mim, e segundo todos os trabalhos que a gente já viu, né, que já foi citado aí o pessoal da URGS, Aliança CIP, eu citei o professor Celal, Field Crops, a Felipe Carmona, enfim, tem vários trabalhos, fora os nossos relatos de casos das lavouras que a gente acompanha, tem muitos trabalhos comprovando que o principal benefício está da parte que a gente não vê, né, que é no perfil do solo, no sistema radicular, o que a gente agrega, né, a questão da atividade biológica, como eu já disse. Uma coisa que é inegável, tá? Que ocorre um adensamento superficial nos primeiros 5, 7 centímetros do solo. Obviamente que isso vai ter relação direta com o bom manejo da altura de pastejo, sem sombra de dúvida. Então, que ocorre um adensamento na camada superficial do solo, isso é um fato, mas que, sendo 5, 7 centímetros, que a gente tenha um ajuste aí da carga e uma altura de pastejo adequada, não vai passar disso. A própria massa de forragem vai proteger o solo do pisoteio, e na própria operação de semeadura, pensando na soja, a gente trabalhar com o sulcador, com as botinhas, as famosas botinhas, elas vão tranquilamente a 15, 20, 25 centímetros, dependendo da condição da potência do trator e, obviamente, da umidade de trabalho do solo na hora da semeadura, mas é plenamente possível que a gente rompa esse adensamento superficial tão somente na operação de semeadura. Então, essa questão da presença do gado atrapalhar a lavoura de verão, na verdade, o que ocorre é, quando não se toma um devido cuidado, já na fase pecuária, e às vezes ocorre, eu costumo dizer que a gente tem que trazer sempre as questões técnicas, teóricas, para o mundo prático, para o mundo real, né? O ideal e o realizável. É um fato que nem sempre a gente vai conseguir ter uma gestão perfeita da altura de pastejo, e o pessoal comumente vai se passar, vai intensificar demais o pastejo e, por consequência, o pisoteio. Só que isso é plenamente corrigível também com pouquíssimas operações. No nosso caso de arroz, eu vou falar de arroz e de soja, vou falar das duas coisas, mas em lavoura de arroz, o bendito pisoteio, inclusive, na nossa realidade, é uma recomendação nossa, inclusive, que no último a gente vai ajustando a carga nos meses iniciais de pastejo, e em setembro a gente tende a semear aqui o arroz em setembro, né? Então em agosto seria já o último mês de aproveitamento da forrageira. A gente pede que o pessoal dê uma aumentada na carga justamente para diminuir o volume de palha que vai ficar na superfície. A gente vai dar uma baixada no volume de palha, mas obviamente que o benefício do sistema radicular a gente não vai apagar ele, né? Por mais que intensifique o pisoteio no mês final, pré-dessecação, por que a gente faz isso? Porque dentro da nossa realidade, principalmente em terras baixas, já são mais úmidas por natureza. Se a gente mantiver um volume de palha muito grande, aquela primeira questão que eu falei, que é garantia de época de semeadura, foi para o espaço. Eu já vi casos aqui de lavouras, produtores lindeiros, com um produtor que eu atendia em Coxilha, do pessoal, dia 15 de dezembro, botando fogo na palha da aveia, porque não conseguia ter piso para semear soja em Coxilha. Então, essa questão do volume de palha
depende muito, são tipos de solos, condições edafoclimáticas completamente diferentes, e essa questão da gente pegar o copia e colhe dos sistemas de produção das terras altas para as terras baixas, transpor de um lado para o outro, seja do alto para o baixo ou do baixo para o alto, pegando uma expressão da atualidade, nós fazer um copia e colhe, Ctrl+C, Ctrl+V, não serve. Então, é justamente isso que a gente se preocupa muito de ver o pessoal indo para palestras, ver treinamentos, cursos, enfim. Às vezes o pessoal simplesmente tende a querer uma receita de bolo, né? A velha receita de bolo. O fulano lá está fazendo assim, eu vou copiar e fazer igual. E daí depois não consegue cumprir a primeira e grande missão, que é semear a lavoura dentro da época. Então, essa questão do volume de palha para nós, nas terras baixas, e mesmo nas áreas de coxilha, que eu acabei de citar, as nossas coxilhas são úmidas aqui. Então, depende isso, como tem gente do estado inteiro nos assistindo, a gente tem que cuidar na noroeste do estado, e a gente tem muito convívio com o pessoal daí. Eu, inclusive, costumo dizer que eu sou meio sangue terra vermelha, porque a minha família paterna é toda de Juí e Cruz Alta. Meu pai, inclusive, está morando em Cruz Alta novamente. Então, tem bastante da realidade dessa região também de conhecimento de causa, embora a gente não trabalhe na região, mas tem muito convívio com produtores daí. E a gente sabe que é completamente diferente. Dá uma chuva nessas regiões aí de 50%, 60% de teor de argila no solo, e com o solo mais profundo, já o bendito do perfil do solo mais corrigido, isso dá questão de um dia e meio pós-chuva, o pessoal está novamente transitando sobre a área. Na nossa realidade, a gente leva 4, 5 dias, às vezes, para voltar a conseguir fazer alguma operação. Então, isso há de se ter um cuidado muito grande nessa questão do volume de palha. Então, esse é o primeiro ponto, para a gente conseguir adequar as coisas, deixando bem claro que na metade sul que a condição de tipo de solo e condição de clima é diferente. Mas a presença do casco do gado, o que nos dificulta de uma maneira geral é o estabelecimento da lavoura quando intensificar demais o bendito pisoteio. Então, o que a gente tem usado como estratégias, agora para responder mais diretamente, mais especificamente. No caso do arroz, pessoal, e mesmo na soja, o pessoal tem adaptado algumas correntes, alguma tapadeira, não sei se vocês conhecem o implemento tapadeira, alguns chamam de arrastão, grade catulita, enfim. Tem gente que pega as esteiras do pescoço das colheitadeiras, as correntes da colheitadeira, para fazer um arrastão atrás da plantadeira, fazem fileiras de pneus velhos, seja de carro, seja de caminhonete, enfim, é algo de arrasto atrás da plantadeira, porque qual é a grande dificuldade? Digamos que a gente intensificou demais o pisoteio e ficou aquele monte de buraquinho de casco sobre a área. É óbvio que a plantadeira, independente de ser de arroz ou ser de soja, não vai conseguir copiar cada buraquinho de casco daquele para colocar a semente e deixar ela completamente tapada. Então, por isso que é fundamental que neste tipo de situação, onde a gente se passou no pastejo e intensificou demais o pisoteio e ficou com um buraco de casco na área, que a gente adapte alguma coisa, primeiro atrás da plantadeira, para que a própria máquina venha dando uma afrouxada no solo e aquelas correntes, aquela tapadeira, aquela fileira de pneus, enfim, seja o que for que vem de arrasto atrás da máquina, vai esfarelar os torrões que ficaram na superfície do solo e terminar de recolher a semente. Essa é a primeira coisa que a gente consegue fazer. A questão das botinhas que eu falei, no caso do arroz não tem problema nenhum essa compactação, esse adensamento superficial, porque depois com a lâmina d'água, como eu já disse, o solo vai virar um gel e as raízes vão-se embora, então não atrapalha em nada. Aí, no caso da soja, tem a opção das botinhas na plantadeira, e a gente tem utilizado muito a opção dos escarificadores. O pessoal tem trabalhado, em alguns casos, após a gente consegue usar o escarificador. Alguns vêm com kit pastagem, que eles chamam, né, que é as caixas de semente, que após uma colheita de soja, por exemplo, se a gente for escarificar a área, pode fazer a semeadura da forrageira com o próprio escarificador. Essa é uma das opções, mas dependendo do tipo do escarificador, do tipo de solo, não dá para transitar sobre a área imediatamente. Por consequência, também não seria indicado colocar o gado tão logo a gente estabeleça a forrageira. Então, pessoal, o que tem utilizado de uma maneira geral? Quando vai utilizar o escarificador após o pastejo,
tira o gado como se fosse fazer uma dessecação para um plantio direto convencional, e neste caso, quando já foi adotada essa estratégia propositalmente, intensifica o pastejo de propósito para baixar o volume de palha, sabendo que vai se fazer uma operação mecânica, e passa, desseca, tira o gado, desseca como se fosse fazer um plantio direto, e após a dessecação, uns 15, 20 dias, obviamente que isso vai depender da disponibilidade de luz e temperatura dos dias subsequentes após a dessecação, mas após essa dessecação passa o escarificador, dependendo do tipo de solo, do ponto de umidade que tiver o solo, só ele já basta, porque vem os rolos atrás do escarificador ali, ele vai dar uma mexida superficial no solo, e aqueles rolinhos já vão terminar de sentar a terra e já corrige essa questão dos probleminhas dos buraquinhos de casco, ou mesmo atrás do escarificador, atrás dos rolos do escarificador, o pessoal prender uma tapadeira, umas correntes, algo que consiga terminar de esfarelar esses torrões superficiais para melhorar a bendita da plantabilidade, pensando na lavoura, pensando exclusivamente na lavoura de soja. Em caso das lavouras de arroz, tão somente colocar o equipamento atrás da plantadeira e passar uma tapadeira após a semeadura para terminar de cobrir a semente é o suficiente. Em resumo, a grande dificuldade, o grande medo do pessoal é o bendito do casco, né? Que é o que eu costumo falar repetidamente, que para mim é o bendito pisoteio, porque vocês verem, são inúmeros os benefícios que a gente falou, que estamos falando desde o início da live. Na verdade, uma única dificuldade, que eu não consigo chamar de malefício, é uma dificuldade do estabelecimento da lavoura, tão somente, mas que é plenamente contornável, e às vezes a gente precisa adequar a operação, e novamente eu volto a frisar que os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos. Então, se a gente se preocupar em melhorar a questão operacional da semeadura, é plenamente possível estabelecer. A grande dificuldade é ter o mesmo stand em área que teve pisoteio, comparado com área que não teve pisoteio, seja arroz, seja soja, seja milho, seja qual for a cultura. Então, obviamente que as culturas vão responder, um dos primeiros componentes do rendimento é plantas por metro quadrado, né? Então, essa é a grande questão. A grande dificuldade da ILP é nós estabelecermos o mesmo stand, um stand padrão, assim como em área que não teve pisoteio. Mas com algumas operações, dentre essas que eu citei, obviamente que tem outras também, mas com algumas operações a gente consegue resolver. É uma solução puramente operacional. E comentando bem em relação a essa parte aí, a gente tem que ter muito cuidado com o ajuste de carga, né? Muitas vezes o pisoteio ele é muito complexo, um pisoteio excessivo, né? Um pisoteio com ajuste de carga correto, ele vai ter esse mínimo impacto aí totalmente reversível, né? Mas aí o produtor põe um ajuste de carga altíssimo, então aí muitas vezes a gente não tem muita solução mesmo. Mas aí, como tu diz, né? Aí é um erro já previsível que vai acontecer, né? Então, se as coisas vêm tecnicamente facilmente, isso é reversível. É que a gente tem que ter, Guris, na verdade, o conceito de trabalho. Eu teve um vídeo que eu fiz esse tempo que lavoura não é poesia. Porque é lógico que a gente tem que primar pela mínima mobilização do solo, tentar fazer em terras altas, principalmente, permanentemente, o plantio direto consolidado, né, que a gente não faça mais nenhuma operação mecânica, mas para que a gente consiga adequar as atividades e integrá-las de fato, ambas têm que se beneficiar e colher os seus devidos resultados. Então, se no mundo real, por algum motivo, seja ele qual for, tá? Eu citei agora há pouco que se o lavoureiro colher mais tarde, entregar para a fase pecuária um pouco mais tarde, a pecuária tende a querer compensar este atraso inicial e, por consequência, vai dar uma intensificada lá no fim, vai espichar um pouco os dias de pastejo, entregar para o lavoureiro com um espaço entre a saída do gado, que seria o momento da dessecação, e o estabelecimento da lavoura, um espaço mais curto. Se isso ocorrer dentro do mundo real, a gente tem que encontrar uma solução. O que não dá é para o cara poetizar que não, plantio direto não posso fazer mais nada de forma mecânica, e daí já está crivado de buraco de casco, a minha soja vai ficar 50% destapada, mas plantio direto é plantio direto, não se faz nada no solo. Aí a gente tem que ter e obviamente isso é muito tomada de decisão do momento e de caso a caso, né? Então, mas opções, e notem, eu falei dos escarificadores, e tem algumas situações,
pessoal já utilizou uma grade de fazer terra, né, mas uma gradezinha leve, sem trava nenhuma, tão somente para a grade descascar, esfarelar essa superfície do solo que ficou extremamente pisoteada, nestes casos, obviamente que eu estou falando de casos extremos, né, mas trazendo questões de realidades que a gente já viveu. Tem tanto buraco de casco que não tem plantabilidade possível para uma lavoura de soja. Só que daí, entre a gente converter aquilo num preparo convencional, virar terra, oxidar matéria orgânica, desfazer todo o benefício do sistema radicular que foi criado na fase pecuária, entre a gente fazer isso, fazer todo um preparo convencional e tão somente dar uma ciscada na superfície do solo, o pessoal trabalhar com uma grade sem trava, uma tapadeira presa na própria grade, simplesmente para a gente esfarelar aquele monte de buraquinho de casco nos primeiros 5, 7 centímetros, como eu citei, e resolver o problema da plantabilidade. O que a gente tem que fazer é fazer dar certo. Assim, em algum momento, dentro dessa integração, como a gente já disse, são pessoas com atividades distintas, com interesses, com pretensões diferentes, e pode, em algum momento, acontecer esse tipo de atrito. Só que daí é plenamente possível a gente, através de uma operação simples, resolver o problema e conseguir estabelecer a lavoura com o padrão de estande que a gente precisa. E, nos primeiros 5, 7 centímetros, como já estarão adensados pelo próprio pisoteio, se o ajuste do pastejo não for adequado, deixando bem claro, né? Então, se isso ocorrer, se resolve de uma maneira mecânica e rápida, garantindo tanto a época quanto o estabelecimento da lavoura, que é o nosso grande desafio após a saída do gado. Em área de pisoteio, o nosso principal desafio é estabelecer a lavoura com o mesmo padrão de estande que a gente tem em áreas não pisoteadas. Aqui, Fabrício, ó, uma pergunta do Gustavo Duarte, vem do Facebook. Duas perguntas aqui, numa, né? Ele pergunta o que indicariam como manejo para que não ocorram essas possíveis necessidades de movimentação superficial da terra, que comenta. Tá? E a outra e outra dúvida, acha que esse arranque inicial da soja, dito inferior, quando sucedendo o pastejo, não se recupera em seguida e ao final do ciclo as produções sejam equivalentes? De antemão, grato. Na verdade, a grande questão para a gente evitar que necessite fazer alguma operação é conduzir a passagem com um manejo tecnicamente correto. Bom, é a altura de pastejo e ajuste de carga adequado para o volume de oferta de forragem que a gente quer. Daí, se a gente trabalhar dentro das condições adequadas, que sempre tenha um resíduo de pasto a cada pastejo ali, dentro das recomendações. Vamos pensar no AZV, falar em números. Tá? Então, a altura de pastejo ideal de 20 centímetros, que a gente não rebaixe mais do que 10, 12 centímetros, costumo dizer que uma altura de punho, para ser prático, né? O pessoal, vai lá no meio do campo, lógico, a minha mão é graúda, né? Eu tenho uma munheca boa, mas é plenamente possível o cara fazer isso. No mínimo, tem que sobrar uma altura de punho no AZV. Então, a própria forrageira, obviamente que o ponto de entrada também tem que ser adequado para que a forrageira tenha perfilhado, tenha enraizado, esteja de fato com condições de pastejo, inclusive para o próprio rebrote, né? Se for a área adubada, tem também que se levar em consideração se vai ter cobertura ou não de nitrogênio para o próprio rebrote da pastagem. É que, na verdade, tem N razões, N possibilidades que a gente vai teorizando aqui, criando várias hipóteses. Mas a resposta prontamente é essa, para que a gente evite de ter necessidade de fazer alguma operação mecânica, o manejo da pastagem tem que ser completamente adequado, correto tecnicamente. Aí a questão do arranque, na verdade, o arranque não é a questão do arranque que eu me refiro. O arranque tende a ficar mais lento, tá? O desenvolvimento da soja tende a ficar mais lento, ou do próprio arroz, em área pisoteada, mas eu confesso que eu até gosto, porque pensando em soja, pensando em número de entrenós e distância entre nós mais curta no início do ciclo, eu de fato prefiro que a soja custe mais tempo para fechar as entrelinhas. Isso para mim está longe de ser um problema. O que eu me refiro é a população inicial, tá? Que a grande questão não é o desenvolvimento das plantas que nasceram, e sim que a gente consiga estabelecer um estande mínimo necessário e
padronizado, que a gente não tenha buracos na lavoura, falhas sem plantas, porque por mais que tenha a bendita da plasticidade da cultura, que vai engalhar e coisa e tal, vai compensar os espaços, quando ela está produzindo folha ali, antes da colheita, a gente olha a lavoura horizontalmente, parece que onde tinha aquelas falhas, ela compensou metendo galho e sumiram as falhas. Só que a gente volta a enxergar, quando cai todas as folhas, a gente vê que foi uma ilusão, porque obviamente teve um volume maior de área foliar, deu uma compensada ali, mas não tapou literalmente os buracos, e aonde estava faltando uma planta, vai continuar faltando aquela planta, e como um dos principais fatores do componente de rendimento é planta por metro quadrado, a gente já comprometeu na largada este fator e não recupera mais. No arroz ainda tem o benefício da gente ter o perfilhamento, né? Dá, inclusive, para fazer uma das coisas que a gente faz em área de arroz, se achar que o stand não ficou adequado, é fazer uma avaliação de stand, que no arroz tem a opção da gente aumentar a dose da primeira aplicação nitrogenada para estimular o perfilhamento. Então, ainda tem um recurso. Na soja, ficou sem planta, não recupera mais. Ela vai botar um pouco mais de galho, mas não cumpre o papel da planta que está faltando, ou das plantas que estão faltando em cada metro quadrado. Então, não é a questão do arranque, é a questão da população inicial. Muito bem comentado pelo Fabrício em relação a isso aí, né? Às vezes a gente tem o fato de não deixar o problema acontecer, né, Fabrício? A gente, com conhecimento, deixar com que a gente tenha que resolver o mínimo possível para frente, né? Então, nós vamos dar sequência aí para as nossas perguntas, né? E agora eu tenho uma pergunta pensando mais nos alunos, Fabrício. Então, os alunos estão na academia e logo estão saindo, né? Então, na disciplina de integração lavoura-pecuária-floresta, que a gente tem no Campo São Vicente do Sul, no 8º semestre, logo a gurizada da agronomia está trabalhando aí fora, né? E aí eu gostaria que tu comentasse um pouco para a gente, com a tua experiência, Fabrício, assim, porque às vezes a gente precisa dar um estímulo para a gurizada para poder sair para fora, e esse ramo de assistência técnica é um ramo defasado, né, dentro da produção. Muitas propriedades têm potencial para produzir muito mais, né, e às vezes falta muita parte de gerenciamento dentro da propriedade, né, de funcionamento técnico dentro dela. Então, eu queria que tu relatasse para nós, em questão assim, em relação à consultoria na área de integração de lavoura-pecuária, o que pode dizer, né, com as principais dificuldades encontradas no convencimento, né, como é que tu convence, né, os produtores a ingressar num sistema de integração lavoura-pecuária, né? Agora conta um pouco do trunfo teu para nós aí. Rafael, muito boa pergunta. Na verdade, essa questão eu falei lá no início, né, que para mim a principal dificuldade da ILP está em integrar as pessoas, e dentro da nossa atividade, independente, por mais técnico que nós sejamos, nós no mínimo vamos dar uma orientação, uma recomendação técnica para que alguém execute. Isso não é só a questão do convencimento entre os produtores ali para migrar para um sistema integrado, é também da gente conseguir ter a capacidade da persuasão suficiente para que as pessoas que vão executar aquelas operações também consigam executá-las dentro do momento ideal, né? Dentro da hora correta. Eu costumo dizer que essa questão o timing de cada operação é tão ou mais importante do que a própria recomendação em si. Se eu costumo, mal comparando, é que nem o cara tá assistindo um show. Vamos pegar para a música campeira, né? Que é uma das coisas que inclusive eu faço também. Então, o pessoal tá lá, o cara tá cantando, tá? Chega na metade da música, geralmente ele para de cantar, entra um solo da parte instrumental, um solo de gaita, terminado o solo, a parte do arranjo, o cara volta a cantar. Então, esse tipo de coisa, eu gosto de usar esse exemplo pensando no gaiteiro. Ele tem um momento dele lá, entre as duas partes do canto, tem um momento dele executar o solo, o arranjo dele, o arranjo do solo de gaita. Daí, digamos que o cara parou de cantar a primeira parte da música e o instrumental segue ali, o gaiteiro só acompanhando, não faz solo nenhum. Quando o cantor volta a cantar, o gaiteiro vem e mete o solo por cima dele. Cara, executa o solo de ponta a ponta com execução perfeita, só que por cima da voz, escolheu toda a música, né?
ninguém mais se entendeu, porque para quem estava assistindo aquilo virou uma bagunça, deu um erro total. Só que o gaiteiro, inclusive, pode dizer, tchê, não, errei uma nota, fiz exatamente como era. Acho que é exatamente como era, mas no momento completamente errado, então botou fora a operação. Então, esse tipo de coisa, dentro das nossas operações, o time, a execução da operação, ele é, como eu disse, tão ou mais importante, eu acredito que seja mais importante do que a própria operação em si. Não existe uma alta eficiência técnica sem uma altíssima eficiência operacional. Então, essa questão do convencimento das pessoas, tá? Eu usei essa analogia, inclusive isso é uma maneira nós desenvolvermos a habilidade. Obviamente que existem várias técnicas de persuasão, livros para isso, tudo mais, e essa, uma das coisas que é mais fácil a gente fazer as pessoas entenderem é trabalhando através de analogias. Se a gente for ver, vamos pegar o caso do Jesus Cristo, longe de estar me comparando com ele, mas o cara só ensinava através de parábolas, de analogias, de histórias. Ele passava todos os recados e convencia. E não dá para a gente negar que o cara convenceu milhões de pessoas, inclusive há anos está morto e segue tendo milhões de seguidores que seguem repetindo as histórias dele que ficaram registradas. Então, uma das coisas é a gente desenvolver essa habilidade de interagir com as pessoas e de procurar esse tipo de coisas. Vamos perceber que depois, reassistindo a live aí, N analogias que eu utilizei, e vocês que são professores sabem a importância da didática na comunicação. Então, uma das primeiras coisas é a gente treinar. Isso é treino, puramente treino. Nunca vai ficar fácil. Cada pessoa é uma pessoa e cada técnica que o cara vai utilizar vai funcionar com uma pessoa e com outra não, mas a gente tem que estar permanentemente em desenvolvimento desta habilidade de lidar com gente, e aproveitando o gancho, que ambos são professores que ainda estão dentro da academia, a gente tem uma deficiência muito grande dentro da academia desta parte de gestão com pessoas. Nós não somos treinados para lidar com gente. A gente aprende tecnicamente, muito mais tecnicamente do que prática, é muito mais teoria do que prática, e quase nada de gestão de pessoas. A gente lidar com gente é uma coisa que a gente vai passar desenvolvendo essa habilidade para sempre depois, só que na nossa base, e me usando como exemplo aí, eu tive uma grande dificuldade nisso, e obviamente que agora faço curso de gestão, de liderança, vários livros trabalhando com isso, e obviamente que ao longo do tempo a gente vai percebendo o que funciona mais, o que funciona menos, e vai aprendendo a interagir com as pessoas. Mas o que tem que ficar claro é que tudo é treinável, tudo é um exercício, e que a gente tem que desenvolver o hábito de exercitar esse tipo de habilidade. Quanto mais a gente exercitar, menos difícil vai ficar. Mas para ir mais para o lado mais prático da questão, eu costumo dizer que quem convence o produtor é a balança, não somos nós. E daí não é o consultor, não é o pesquisador, não é o vendedor, não são gráficos ou tabelas, é o resultado na balança. Então, o que a gente usa de uma maneira geral, além, obviamente, dessas analogias que eu falei, que é a maneira da gente, pelo menos, conseguir fazer com que o cara preste atenção no que está querendo passar para ele, é a gente fazer um lado a lado. Começa pequeno, principalmente começa pequeno. Por quê? Porque a gente precisa fazer dar certo. Então, eu costumo dizer que primeiro a gente faz, depois a gente aprimora. Então, simplifica a operação para garantir ela, para que a gente tenha um comparativo no final do ciclo, que o produtor possa ir lá na balança olhar e, de fato, ela convencer ele que aquilo é possível, e a partir daí a gente vai expandindo o negócio. Então, não existe como. Isso, inclusive, a gente trabalha muito com a parte de produção vegetal, né? Seguido vem, vamos pegar alguns produtos químicos, algum manejo complementar nutricional, enfim. Várias vezes nós somos procurados para testar alguma coisa nova que está chegando no mercado. E eu sempre digo a mesma coisa, chefe. Quando o cara está tentando me convencer, geralmente ele traz um portfólio gigante e vai descrevendo isso ou aquilo, aquele outro. A primeira coisa, só um pouquinho. Vamos simplificar. Vamos pegar 1 ou 2 produtos para que a gente possa avaliar esse. Isso é que nem namoro novo, costumo dizer para os caras. Tem que ser devagar.
Não vai chegar me pedindo em casamento imediatamente, calma. Tá? Primeiro pega na mão, depois dá um beijo, vamos devagarinho. Tá? Então, essa primeira coisa, o que eu faço? Geralmente, com o pessoal que vem propor que a gente faça algum teste de produto. Primeira coisa é essa, simplifica. 1 ou 2 no máximo, para a gente conseguir executar. Não adianta nós querer pegar o portfólio todo e fazer 30% do que era para ter feito. Então, não faz nada. Esse é o primeiro ponto. Simplifica para conseguir fazer. Segundo ponto, tem que ser uma área representativa. Os caras, geralmente eles querem fazer uma passada de pulverizador no meio da lavoura. Não faço. Vai me dificultar a operação, atrapalhar o manejo do produtor e não é representativo. Qualquer coisinha pode interferir. Então, no mínimo, pegar um quarteirão lado a lado, dentro da mesma área, obviamente, dentro das mesmas condições, de histórico da safra anterior igual, né? Por exemplo, uma área de resteva de soja, ou de resteva de arroz que vai virar soja, ambos, os lado a lado, tem que estar com o mesmo histórico, e a gente, obviamente, semear a mesma cultivar, na mesma época, e fazer um manejo diferenciado ali. Então, isso é uma das coisas também. Reduzir, fazer pouca coisa dentro de uma área representativa e que seja área de campo e não simplesmente uma parcelinha que, às vezes, uma mancha de solo pode causar uma diferença significativa ali. Então, o primeiro passo é esse. A gente conseguir, para fazer o bendito lado a lado, tem que ter essas questões aí que eu falei, simplificar e ter representatividade para que a balança convença o cara lá no final e, bueno, a partir daí tu cresce para cima dele, né? Daí, se deu certo, então, começa pequeno e cresce rápido. Aqui, Fabrício, ó, só para aproveitar, já estamos indo para o final, antes do Rafael fazer essa última que ele tem aí, vou aproveitar aqui uma sequência de perguntas mais ou menos na mesma linha, vou aproveitar, juntar meio que todas elas aí, do Lucas Milani, da Rutiele, do Leandro Freitas. Eles estão perguntando aqui no YouTube sobre espécies forrageiras, falando sobre a questão da palhada, sobre a questão qual é que é o melhor para o sistema, né? Só para resumir aqui, né, ser bem breve aqui, né, Fabrício, tu tem alguma espécie que tu tem visto que tem algum diferencial, né? Porque a gente tem dá para resumir bem aqui uma frase que o Davi Teixeira, da CIA, até ele fala bastante, né? Aqui no subtrópico nós temos várias cartas para jogar o jogo, né? Então nós temos várias espécies, né? Não temos uma espécie que é a principal, ou que é a melhor, ou que é só ela, né? Nós temos várias, né? Então isso eu acho que vai depender muito do que o produtor está acostumado a trabalhar, do que ele tem na propriedade, do que, né, ele tem visto, né? Eu acho que vai muito por esse caminho, né? O que tu tem a dizer sobre isso aí, Fabrício? Bem breve para nós entrar nessa do Rafael, para nós não se alongar muito aí. Tem a questão também, fora isso que falou, Rangel, tem a questão também do objetivo de utilização, né? Então, não é simplesmente... Primeiro, entre lavouras, o mais lógico que a gente trabalhe com algo anual, né? Porque vai ser um período de utilização menor. Tá? E tem uma coisa que eu já cometi esse erro bastante aqui, que é a gente tende, de uma maneira geral, colocar azevém quando vai ser arroz e aveia quando vai ser soja. Só que a aveia tem um arranque inicial mais vigoroso, é mais rápida de estabelecimento, no entanto, ela encerra o ciclo antes. Então, acaba que estava completamente invertida essa lógica, né? Se o arroz a gente vai semear primeiro, pela lógica, teria que ser a aveia em área de arroz e o azevém na área da soja, para que a gente tenha, no momento da dessecação, ainda tenha a área foliar. É muito comum de acontecer na nossa realidade aqui, na hora de dessecar, se colocar aveia precedendo uma lavoura de soja, na hora de dessecar a aveia já está sementando ou senescendo, que é bem comum que aconteça. E se a gente for pensar naquela questão da cobertura do solo para proteger de plantas daninhas, se for principalmente em área que tem resistência, né? Uva resistente, por exemplo, é bem comum de começar a aveia abrir espaço e a uva vir tomando conta. É lógico que a gente sabe que na questão da metade norte tem muito problema de azevém resistente, né? E daí isso obviamente, que de novo, por culpa nossa, da gente economizar na compra da semente, vamos botar semente bem entre aspas, porque na verdade o pessoal comprar semente de fato, pagar 5, 6 reais o quilo do azevém, ninguém quer. Mas comprar a 1,50, 2 pila na beira da estrada e introduzir uma resistência, um ciclo extremamente curto dentro da propriedade, esculhambando com todo o manejo, daí é o tipo de economia que eu não consigo entender.
Eu não sei da onde que se tira essa matemática, que é mais barato comprar uma semente, entre aspas, de 1,50 ou 2 pila, que primeiro, os caras vão trabalhar com quase o dobro da densidade semeadora. Trabalhar de 20 a 25 quilos com azevém de semente de qualidade é suficiente. O pessoal compra essas palhas de azevém e bota 35, 40, 45 quilos. Então, já quase que equilibra a conta só na densidade que vai utilizar. E depois está introduzindo um baita um problema dentro da propriedade, que é a questão da resistência. O ciclo extremamente curto, essa porcaria vai sementar e vai multiplicar o problema dentro da área. E daí acaba nos criando um problemão daquela função que era para ser a questão a facilidade do manejo das plantas daninhas. Às vezes a própria cobertura acaba se tornando uma planta daninha por culpa nossa, né? Mas então, de uma maneira geral, as gramíneas que o pessoal utiliza na nossa realidade é azevém e aveias, que daí tem inclusive a possibilidade de a gente utilizar aveia branca, não precisa ser tão somente aveia preta. E obviamente que tem azevéns de ciclos mais longos, inclusive que, pensando na metade norte, que vão florescer ou nem florescem, dependendo do ciclo que a gente for utilizar, antes de dessecar, né? Então, de uma maneira geral, aí, pensando num 284 ou num ponteio da Embrapa, eles vão florescer em setembro, né? Entre setembro e outubro, e vai dar ponto de colheita para quem produz semente em novembro. Então, daria tranquilamente para dessecar e usar como cobertura. Outra coisa que o pessoal tem utilizado, eu falei antes, que é a questão do trevo persa, tá? Que é um trevo que não pereniza, é um trevo anual, que tem um baita de um arranque. O pessoal tem usado a cultivar lightning, especificamente, que o nome, inclusive, esse nome em inglês é proposital, né, que é relâmpago, né, que ele tem um arranque diferenciado e tem gerado uma boa ciclagem de nutrientes e um complemento de adubação nitrogenada, na verdade, para a lavoura que vem na sequência, né? O pessoal está testando, se testou muito precedendo lavoura de arroz, mas estão testando agora precedendo lavoura de soja. Eu já utilizei precedendo lavoura de sorgo, o grão, pensando em silagem de grão úmido, e nos aumentou a produtividade do sorgo em 600 quilos. Eu fiz um lado a lado, né? Utilizei aveia branca consorciada com esse trevo persa, na metade da área, a outra metade da área aveia preta comum, e depois o sorgo foi semeado todo com a mesma adubação, tanto de base quanto de cobertura, e na área que tinha o consórcio do trevo, a gente teve um incremento de produtividade de 600 quilos, 585 para ser exato, e depois, pós-colheita, como a gente fez uma silagem de grão úmido, que a gente colheu só a panícula do sorgo, ele estimulou o rebrote, a gente cortou a dominância apical na colheita e o sorgo começou a rebrotar. Inclusive, foi uma ótima opção para a gente colocar o gado em cima desta área. E o próprio rebrote, na metade, onde tinha o consórcio com o trevo, foi superior. Então, a gente tem... A linha de raciocínio, na verdade, é a gente utilizar algumas anuais, seja as aveias, sejam as aveias, e esse trevo tende a... Como ele tem um arranque muito vigoroso, tende a nos ajudar bastante, tá? Está crescendo o uso e a pesquisa dele. Esses outros trevos, trevo, cornichão, esses outros materiais que tendem a perenizar, pela lógica, o pessoal deixa para utilizar quando vai ficar com a pastagem por mais tempo, por 2, 3, 4 anos, que o objetivo justamente é esse, que perenize. Daí o pessoal faz um consórcio de trevo azevém com trevo branco e cornichão, propositalmente para que semente que se reutilize aquela área por mais uns 2 ou 3 ou 4 anos consecutivos. Pela lógica, entre lavouras, algum manual das gramíneas azevém e aveias, e das leguminosas, esse trevo persa tem se adequado bastante. Segue aí, Rafael, último aí. Muito boa explanação, Fabrício. Então, a gente vai para a última pergunta aí. Então, basicamente, a gente já comentou bastante sobre esse fato aí, mas queria que tu fizesse um resumo final para a gente e citasse alguns itens básicos que temos que levar em consideração para termos uma boa integração lavoura-pecuária com um resultado satisfatório, né? Eu sei que tu já falou várias questões sobre esse fato aí, mas para dar um fechamento para nós, o que tu acha que a gente precisa ter, quais os itens básicos que a gente precisa ter para a gente ter sucesso na integração lavoura-pecuária?
fazer um resumo. Na verdade, a gente está falando disso desde o início da live, né? Mas é importante que a gente faça, como bons professores, um resumo e deixe o recado final resumido, né? Tá? Mas, novamente, me valendo de uma analogia, eu gosto de falar que a gente tem que, primeiro passo é começar a ter o pensamento e a estratégia do pipoqueiro. O que eu quero dizer com isso? Com certeza, todo mundo já observou que sempre que a gente tem um evento, um show, um espetáculo, até mesmo um comício político, onde vai ter uma aglomeração de pessoas, vai uma barraquinha, uma carrocinha de pipoca, um pipoqueiro vai para a volta do evento. Ou seja, ele vai se integrar àquele evento maior, tá? Gerando valor para aquele ambiente, obviamente favorecendo as pessoas que vão se utilizar do serviço dele, mas com a plena consciência que ele está se integrando a algo muito maior que ele, e que vocês acham que ele está torcendo contra o cara ou preocupado com quanto que o evento principal vai faturar em relação a ele? Claro que não, o cara está, pelo contrário, torcendo pelo evento principal, porque ele tem plena consciência que quanto melhor for, quanto maior, quanto mais sucesso tiver aquele evento principal, mais ele se beneficia do todo e ele se encaixa, se integra àquele evento ali, cumprindo a parte dele, a atividade dele. E o que eu quero dizer com isso? Que se a gente for pensar num sistema integrado, que terão várias atividades, o sistema sempre deve ser considerado o evento principal, a gente deve pensar sempre no sistema, e cada atividade no seu momento próprio será o pipoqueiro. Então esse é o primeiro ponto, a gente entender que a gente precisa trabalhar a favor do sistema, que as atividades, por mais que se beneficiem, elas tenham o seu momento curto ali, né, de atuação, de interação, mas que elas não tem que estar cada atividade preocupada com quanto que o outro vai ganhar. Na verdade, ela tem que se beneficiar, entregar valor para aquele momento ali e se beneficiar da recíproca. Então, isso é o primeiro ponto. Mas para a gente resumir tudo que a gente falou, eu vou voltar nas questões operacionais. Eu acho que o foco do início de tudo, para que dê certo, tá? Fora essa questão das pessoas, né, que eu mais uma vez usei a analogia da mentalidade do pipoqueiro, para que a gente consiga vender essa ideia para as pessoas. A partir do momento que a gente começa a enxergar as coisas desta maneira, foco total nas operações. A gente precisa fazer dar certo. E daí, para que a gente consiga fazer dar certo, o interessante é que no começo a gente simplifique as operações justamente para garantir a eficiência delas e o encaixe das atividades. Aquilo que a gente falou da época de semeadura, da que a gente conseguir semear mais cedo para colher mais cedo e poder fazer a cobertura de inverno mais cedo e aumentar o período de utilização pela pecuária é fundamental. Então, a gente tem que ter a consciência que sempre que nós tentarmos ser extremamente técnicos, nós vamos dificultar a operação. Esta é a grande verdade. Então, nem todo mundo está pronto para ser técnico, para ser puramente técnico. E no início nós temos que ser muito mais operacionais do que técnicos, e a partir do momento que a gente vai conseguindo executar e ganhando confiança nos processos, obviamente que a gente vai partindo para o ajuste fino e vai tornando a atividade cada vez mais técnica. Mas tudo começa pela operação. Encerrar com uma última analogia, não tem como a gente construir uma casa começando pelo telhado. Primeiro a gente faz a base, a fundação da casa, ergue as paredes para tão somente depois disso a gente poder erguer o telhado lá em cima. E a linha de raciocínio do pessoal tende a ser completamente o inverso. Se preocupa demais com a técnica, se preocupa com a parte final do processo, com a parte manejo fitossanitário principalmente, e acaba esquecendo de fazer o básico e daí o resultado não vem e a gente fica frustrado e, pior, diz que o sistema não dá certo. Perfeito, muito bem colocado as palavras aí, Fabrício, o raciocínio todo foi perfeito, né, as informações muito boas, mais uma vez, né, mais uma live aí com informações de grande qualidade, né, te agradece, né, Fabrício, o Rafael, né, o Instituto Federal Farroupilha, Campus Frederico Westphalen, a gente agradece vocês, né, pela disponibilidade, por vir até aqui, né, deixar um tempinho de vocês aí para deixar umas informações aí preciosas aí para o pessoal, tá? Tenho certeza que o pessoal gostou bastante do que viu e ouviu aqui hoje, tá, Fabrício? Então, muito obrigado, né, a ti, o Rafael, né, então eu deixo aí
espaço aí para vocês deixarem a mensagem final de vocês e dar um até logo aí para o pessoal. Fique à vontade. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade, foi uma satisfação, sem sombra de dúvida. E isso, aquela expressão que eu usei lá no início, na minha apresentação, de que conhecimento dividido se multiplica, eu de fato acredito nisso, e essa função da gente estar exercitando o conhecimento, para que a gente cada vez internalize mais essas coisas, quanto mais a gente pratica, aproveitando o gancho aí, tudo que a gente falou, tudo é exercício, e quanto mais a gente exercitar, menos difícil vai ficando, o conhecimento não é diferente. Tá? Então, eu agradeço para vocês a oportunidade de poder ter exercitado o meu conhecimento e dividido ele com vocês aqui. Tá aí, Silnei Marques, meu primo irmão, gerente da Tortuga, uma marca de SM, parceiro aí do Eduardo Madruga, que foi o nosso entrevistado da segunda-feira da semana passada. Fico extremamente feliz aí de saber que estava nos acompanhando. Agradecer o pessoal que está comentando. Agora a gente vai ver depois na gravação, né? Que agora não aparece para nós os comentários, mas fico de satisfação aqui. Ricardo, olha aí, o Ricardo Paraginski, meu colega, rapaz. Rafael tinha me falado dele, mas fico de fato lisonjeado aí pela oportunidade, pessoal. Sem sombra de dúvidas, eu pude aprender mais um tanto ao exercitar e compartilhar meu conhecimento com vocês aí. Muito obrigado, então, Fabrício, pela participação e vir disponibilizar esse excelente conhecimento com a gente. Eu vou usar um pouco as palavras aqui do Antônio Tâmbara, que é nosso colega lá de São Vicente do Sul, o professor Dudu, que parabéns, muito bem abordado, gostei muito das analogias, né? A gente também, as tuas analogias, a gente utiliza bastante em sala de aula para acabar cativando o aprendizado dos alunos também, né? Também gostaria de agradecer a presença dos colegas ali, Eduardo Streck, inclusive eu e o Eduardo Streck dividimos essa disciplina no campus São Vicente do Sul, nós dois que somos professor dessa disciplina, né? Ricardo Paraginski também. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aí, de assistir. Eu vejo alguns alunos e ex-alunos assistindo a disciplina, a live nossa, né? E também gostaria de deixar à disposição de vocês aí da Pedra Moura, o Instituto Federal Farroupilha, em especial o Campus São Vicente do Sul, no meu caso, que represento aqui, né? Agradecer, então, a tua presença e deixar um forte abraço a todos os que assistiram a gente, né? Ex-colegas e colegas também aqui. Obrigado e até mais. Então tá, pessoal, vamos encerrando, né? Quarta-feira nós temos, então, continuamos, né, com a nossa live, as lives, né, sobre quarta-feira o tema é a terminação de machos leiteiros, né? Então, um tema muito bom, bem apropriado até aqui para nossa região, aqui no Noroeste do Rio Grande do Sul, com o professor da TFPR, Luiz Fernando Glazenapp de Menezes. Será mais uma excelente live, né? Até nós colocamos lá no anúncio, lá venham com papel e caneta que vão ter bastante informações aí de alto nível, né? Então é isso aí, né? Muito obrigado pelo pessoal que assistiu, né? Quem ficou sem uma pergunta que a gente não pôde responder aqui, mandem para nós que a gente vai fazer o possível para tentar responder aí. Tá bem, pessoal? Uma boa noite a todos aí, se cuidem, passar bem aí, pessoal. Tchau. Forte abraço.